Olá, senhoras e senhores, estamos começando mais um Bom Vivan, diretamente do Estúdio 2 da TV BV, para todo o estado de Santa Catarina. Ele está com mais de 30 anos de carreira, apostou num mercado que sofre ampla mutação. Apesar de todas as dificuldades, segue avançando no mercado da comunicação catarinense e hoje é uma grande referência em nosso estado. Nosso entrevistado de hoje é o publicitário Eduardo Zilinski. Tudo bem, Edu? Tudo bem. Vindo diretamente de Blumenau, pegou a BR-101? É isso aí, sempre. Eu vivo, como eu digo, meu carro é meu escritório, né? Eu ando muito na estrada, tenho vários clientes em várias cidades aqui do estado. E aí eu gosto de trabalhar dentro do carro, que é o momento que tu não atende muito o telefone celular e começa a pensar, né? Tem os raciocínios aí. Hoje quem te conhece, que olha você em ação, dificilmente pensaria em uma outra profissão que não fosse a publicidade, que não fosse a comunicação. Mas se a gente voltar lá atrás, era tão óbvio assim? Como é que nasceu essa carreira tão brilhante? Não, Léo, não era nem um pouquinho óbvio, né? Porque, vou te falar a verdade, eu sou formado em técnico, eu sou um técnico agrícola. Técnico agrícola? Técnico agrícola. Já que você, na verdade, nasceu em Blumenau e foi criado em Gaspar. Exatamente. Então, o que acontece? Eu devia ter em torno de mais ou menos 19, 20 anos. Eu era daquele jovem que não sabia muito bem o que ia fazer da vida, né? Aquele cara que está ali olhando para as coisas, mas não sabia muito bem o que fazer. Isso a gente está falando da década de 80? Isso, mais ou menos isso. E aí, a minha mãe olhou um anúncio no Jornal de Santa Catarina que escrevia lá bem grande, redator, né? Contratando um redator. E a minha mãe associou, poxa, meu filho gosta de escrever umas poesias, uns contos. Quem sabe redator, aquele que está lá no jornal, da agência de publicidade, possa ser o que meu filho, né, faz em casa, escreve por hobby e tal. E eu fui fazer, eu não sabia o que era publicidade na época, eu não sabia mesmo. E eu acabei fazendo um teste nessa agência, que era a Escriba, uma agência tradicional de Blumenau, hoje não existe mais. E eu fiquei em segundo lugar. E isso me despertou para a publicidade, né? Eu fiz uns anúncios que eu lembro até hoje, né? Mas talvez eu não entendesse muito bem como era a coisa da produção, dos custos de uma produção. Eu fiz uma coisa um pouco exagerada demais, mas era criativo, era bom. Essa megalomania já vem, então, desde a década de 80. Boa. É verdade, é verdade. A gente tem que pensar grande, né, Léo? Eu acho que a ideia é essa. Eu acho que na publicidade, aquilo que você faz hoje no dia a dia, você tem que pensar grande, não ter limites. E, graças a Deus, os meus clientes me permitem viajar mesmo. Evidentemente, essa viagem é calculada, né? Ela sempre objetiva lucro para o meu cliente. Mas eu consigo viajar e executar essa viagem, isso que é o mais importante, né? Hoje as pessoas te olham como um publicitário de sucesso. A gente está falando final da década de 80, início da década de 90. Eram outros tempos, não existia internet, pouca gente tinha computador. Sim. Essa escrita que você falava era extremamente manual. Como é que você foi entendendo do mercado? Como é que você foi caminhando na sua trajetória? Da primeira agência, que hoje não existe mais, até chegar os dias de hoje. Qual foi o seu segundo emprego? Bom, depois desse teste que eu fiz e fiquei em segundo lugar, eu olhei para a publicidade. E aí as coisas da vida, né? Apareceu uma oportunidade de um estágio numa agência lá em Porto Alegre, chamado Voga, que era do Paulo Tiaraju, um publicitário famoso lá do Rio Grande do Sul. Uma amiga minha de verão, uma namoradinha de verão e tal, o pai dela resolveu ir comprar a agência, alguma coisa parecida com isso, e pintou um estágio lá. E eu fiquei 6 meses fazendo um estágio lá na Voga em Porto Alegre. E a coisa, opa, é isso que eu quero, comecei a gostar. Sair de Blumenau e ir para uma cidade grande como Porto Alegre, a sua mente abriu? Abriu, porque estava lá voltado para as coisas locais e de repente eu fui para Porto Alegre, eu como um jovem inexperiente na época, né? Acabei indo para Porto Alegre e foi muito legal. Vi como funcionava, vi grandes agências em Porto Alegre. Ainda tem grandes agências, tanto é que a Scala, que faz parte da Metra hoje, né, da parceria que a gente tem com Porto Alegre, é uma super agência. E lá tinha DM9, existe a DPZ, todas essas agências também circulavam por Porto Alegre. E me abriu muito a cabeça. Quem era o primeiro grande nome que você teve contato da publicidade? Quem foi o grande que você encontrou, que você ouviu dando uma palestra? Olha, que foi muito legal porque as coisas foram andando muito rápido. Então eu fiquei 6 meses lá e voltei para Blumenau e comecei a trabalhar com o Carl Ehring na direcional DPZ. Olha só, DPZ. DPZ é uma puta agência, né?
E eu tive o prazer de trabalhar com o Gregório, que era um atendimento da DPZ em Blumenau. Atendia a companhia Hering, atendia o Cristais Hering, a Artex, grandes empresas de Blumenau. A São Paulo, com essa parceria com a Direcional Propaganda, tinha um profissional ali. E esse profissional meio que me ajudou, me levou para São Paulo e eu conheci o Roberto do Alib, né? Que era um dos sócios da DPZ. Então, eu acabei indo para a DPZ, olhando as coisas, então fiquei fascinado com esse meio da publicidade, né? Você vem de um berço, de uma cidade, de uma região, Blumenau, Jaraguá do Sul, Brusque, Gaspar, Balneário Camboriú, onde é uma cidade, são regiões, é uma região que a economia pulsa, é muito diferente da maioria da parte do Brasil. Sim. São empresas muito tradicionais, existem empresas lá com mais de 100 anos que hoje estão a todo vapor. Uma delas que nos patrocina é a Casten. Ah, legal. E você, com a Hering, como é que foi essa relação? Jovem, mente aberta, cheio de energia, louco para implantar ideias com empresas que prezam, de certa forma, pelo tradicionalismo, são empresas, vamos dizer, clássicas. Eram clássicas, mas trabalhavam com agências como DPZ. DPZ não é uma agência clássica, ela é uma agência criativa na época, né? E traziam coisas novas para Hering, para Cristais e daí por diante. Mas eu, naquela época, eu comecei como... Eu era redator, gostava da parte criativa, mas eu comecei como atendimento. Eu fui nas coisas que eu tinha oportunidade de fazer. Então, tinha oportunidade para ser atendimento, eu fui ser atendimento. E foi ótimo isso. O atendimento, para quem não sabe, é a linha de frente da agência. Isso, é quem vende, é o vendedor da agência, é o cara que atende o cliente. Isso foi muito legal, porque eu digo sempre que quem não sabe vender não sabe fazer nada. Então, se o meu diretor de arte não sabe vender aquilo que ele fez para mim, eu não consigo levar isso para frente. Eu não compro essa ideia, ele vai ter que fazer de novo. Então, foi muito importante essa etapa da minha vida de como vendedor de publicidade, né? Claro que era um vendedor mais qualificado, evidentemente, estava falando de publicidade, de mídia. Então, eu aprendi muito com isso. Mas a minha raiz é a parte da criação, né? E aí, um dia, você se transformou em empreendedor. Você montou, junto com 4 sócios, a Metra. A Metra. Os 4 sócios ainda existem ou só... Eles existem, mas não são mais meus sócios. Não existem mais como sócios. Estão em algum lugar. Não são meus sócios. Da Direcional, nós saímos em 5 pessoas e montamos a Metra, que é o Miller, são as iniciais da agência, o Miller, o Eduardo, o Telomar e a Raquel, que montam o nome Metra. E aí saímos da Direcional e montamos a nossa própria empresa, começamos pequenininho, no porão, na casa de um dos sócios, e foi evoluindo. Com isso, evidentemente, alguns sócios foram saindo, né? Porque começamos com dificuldade, sem dinheiro, e daí por diante. E aí, no final, ficamos em 3 pessoas. E aí eu fui comprando a parte dos sócios e acabei estando sozinho. Hoje só tem o E da Metra, né? Que é o Eduardo. Voltando um pouquinho sobre essa região de Blumenau e de Gaspar e de Jaraguá do Sul, por que eu estou querendo falar sobre isso, Eduardo? Porque você, como publicitário, você como um homem de comunicação, você recebe muita informação. Sim. E são regiões que parece que a crise não bate, parece que vivem uma outra realidade do país. O que faz essa região ser tão especial? Não, bate crise, mas tem muito trabalho nessa região. A nossa colonização alemã, toda aquela cultura que nós temos lá, faz de Blumenau, o Vale do Itajaí, Jaraguá do Sul, Joinville. O nosso estado é maravilhoso, na verdade. E a gente vê agora a pujança em Balneário Camboriú, Itajaí, Itapema. São cidades que hoje estão na frente, né? A nível nacional. Florianópolis, todo o estado, mas falando especificamente do Vale do Itajaí, grandes empresas que tiveram que se atualizar, passaram por crise, mas existe muito trabalho em Blumenau. Eu acho que isso é que dá a força para essas grandes marcas sobreviverem hoje em dia, não é verdade? Agora, é uma cidade que tem uma conotação de seriedade, o trabalho e seriedade também. Certo, é isso mesmo. Mas você parece que quebra, você é surfista, você vai para Balneário Camboriú, é possível rebelde. É possível te encontrar, de repente, fazendo uma caminhada num horário para dar uma desparecida? Não, caminhada não, uma surfada. Surfada, sim? É, uma surfada, claro. Eu faço isso, né? Eu faço muito isso, Léo, para te falar a verdade. E o que é legal, o que é genial é quando o cliente, né, que viram amigos e parceiros, porque a gente conseguiu subir um degrau, né? Primeiro como surfista, porque o surfista é vagabundo, maconheiro, né? Então, essas duas coisas, não é verdade? Publicitário também é aquela vida boa, bom vivan, né? Então, olha só que união, né? Mas assim, quando tu recebes a ligação de um cliente,
como o seu Francisco Gracioli, dizendo assim, Eduardo, olha, eu estou indo para Curitiba aqui com o meu pessoal e tal, nós estamos pensando em tal coisa, olha, vai surfar, tem umas ideias legais, vai surfar, né, areja a tua cabeça e tem umas ideias legais. Quer dizer, quando acontece esse tipo de coisa, há um respeito conquistado pelo próprio cliente, né? Que você até vai surfar, ou até, né, vai viajar para surfar e daí por dentro vai curtir a vida, mas você entrega, você realiza, você faz. Então, isto é muito legal. E quando ele me fez essa ligação, eu achei genial, porque geralmente tem que esconder a prancha, vou surfar, ninguém vai me ver e daí por diante. Mas hoje eu conquistei isso, tá? Conquistei dentro da minha empresa, com os funcionários também. Todo mundo já sabe que quando o Eduardo às vezes some, ele foi surfar. E querem às vezes que eu vá surfar, para não ficar muito estressado. Então eu junto essas duas coisas, cara, e é uma forma boa de se viver, para te falar a verdade. Você tem no seu casting vários bons clientes, mas a FG, ela é um case de sucesso por N motivos. Qualquer pessoa que digitar a FG vai ver que ela é uma referência naquilo que ele faz. A FG é o cliente dos sonhos para um publicitário tão ambicioso e tão especial como você? Olha, vou te dizer que para mim é um cliente dos sonhos. Porque tanto o seu Francisco quanto o Jean, né, o pai e filho dos donos da empresa, sempre acreditaram naquilo que eu trouxe e que nós juntos criamos também, né? Mas, assim, não é todo publicitário que consegue fazer um comercial com o Sharon Stone. E quando eu tive essa ideia... Como é que nasceu essa ideia? Vou contar um pouquinho, então. Eu estava indo para a praia. Eu não lembro se eu estava indo surfar ou se eu estava indo trabalhar. Sacanagem. Mas eu estava indo na praia de carro. E eu comecei a pensar no seguinte, poxa, Balneário Camboriú nunca esteve tanto em voga nesse momento. A Ana Maria Braga, em todas as emissoras, no jornal, na Veja. Me pergunta data, porque data eu não sei, cara. Não sei muito bem de data, mas em algum momento, depois a gente procurando nos teus arquivos aí. Eu pensei, nunca teve tão em voga isso. E eu falei, eu vou fazer com que a Sharon Stone seja a nossa garota propaganda. Ela estava perambulando. E ela namorava com um argentino que tinha casa na Praia Brava, que é modelo. E ela estava circulando em Balneário Camboriú. Por isso que Balneário estava tão em voga. Aí o cliente comprou a ideia. Daí eu ligo para o cliente está indo no aeroporto para uma lua de mel. Ei, tô com essa ideia. Ele falou, cara, eu tô indo para a lua de mel, tô saindo daqui, fala com meu pai e resolve, vamos nessa. Ué, não é todo cliente que fala isso, né? Imaginou o cachê dela? Mas aí, o cliente comprou a ideia, pensaram em cachê. Como é que chega? Qual é a abordagem? Fala com a gente. Como é que foi a sua relação com a Sharon Stone? Bom, o que a gente fez? Primeiro, o cliente, vamos nessa. Aí eu usei... Topou, vamos nessa, vamos escutar, vamos conversar. Primeiro desafio, passa. Vencido. Aí eu arranjei um caminho para chegar nela. Através do Alex Ferrer, que você conhece, nosso amigo. Ele conhecia o pai do namorado, fez a ponte e isso era numa quarta, quinta-feira. No sábado, eles combinaram de a gente tomar um café lá no showroom da FG e bater um papo. Então, de repente... Mas no café foi o pai, o namorado e a Sharon Stone? E a Sharon Stone. De repente, nós estávamos... Em algum momento estava no showroom. Não, mas em algum momento, antes dela chegar, eu disse assim, será que ela vem mesmo? Não duvidei. Não? Não duvidei, porque esse pessoal de Hollywood é empresário, é ator, é atriz, mas são empresários, entendeu? E foi muito isso. Quando a gente viu, a gente estava com uma mulher gigante entrando, porta dentro do showroom, uma loira maravilhosa, mulher grande, mulher bonita. Você preparou... Você é muito inteligente, Eduardo. Você preparou um mise-en-scène? Você preparou uma espera para ela ou foi realmente uma reunião de negócio? Não, a gente fez uma reunião de negócio, a gente, claro que preparou um café bacana, fizemos um negócio legal para recebê-la e levamos o seu Chico, que é o dono da empresa, e alguns executivos, e a gente bateu um papo com ela muito legal. E aí houve uma sintonia também entre o seu Chico e ela, porque ela adotou uma criança, o Chico também, então houve uma conversa nesse sentido. E o resumo foi o seguinte, conversem com o Chuck. Chuck é meu empresário lá em Los Angeles, conversem com ele, eu estou afim, gostei, posso ser a embaixatriz aqui da FG em Balneário Camboriú. E aí tudo aconteceu. Depois de 6 meses eu estava gravando
no 27º andar, um comercial com ela. Hoje no nosso Bom Ivan, a gente está recebendo o Eduardo Zielinski, um dos grandes publicitários do sul do Brasil, que está à frente da Metra, a Escala Metra, uma agência que é de Blumenau, mas que atende todo o estado de Santa Catarina. Eu tenho certeza que o trabalho que ele produz, você já de casa já viu. Muito bem, estamos hoje recebendo aqui no nosso estúdio em Florianópolis, para todo o estado de Santa Catarina, em alta definição, o publicitário Eduardo Zielinski, da Escala Metra. Falamos já de Sharon Stone. Daqui a pouco a gente vai falar sobre uma revista chamada One, uma matéria bem especial no programa de hoje. Edu, a ousadia é uma ferramenta dos grandes publicitários. Mas existe limite? Você se coloca autocensura? Tem viagens que você diz, não, melhor parar aqui? Ou se você fizer isso, a sua profissão está indo por água abaixo? Não, eu acho que, claro, a gente tem que respeitar os consumidores, as pessoas com quem a gente está se relacionando, né? Mas eu acho que não pode ter limite para a criação. É o que eu gosto de fazer e é o que eu sempre incentivo o meu time a fazer, a produzir coisas diferentes. Porque o diferente é difícil de ser feito, né? É bem complicado. Hoje a informação é gigantesca, né? O mundo todo produzindo, e para você ser diferente, você tem que deixar a sua equipe aguçada. Então eu gosto sempre de que eles me tragam coisas diferenciadas. E eu também sempre penso assim, né? O seu filho, eu acho que para sua grande, imensa felicidade, hoje trabalha com você. Isso. Você já tem uma empresa já direcionada com ele. Até que ponto você passa essa paixão pela profissão e até que ponto ele te traz a influência dessa nova geração que é muito mais tecnológica, que já nasce com um telefone na mão? É verdade. A gente, para falar a verdade, montou uma outra empresa, né, que seria a Marte Digital. Então, a gente vê que hoje as mídias mudaram muito, né? A gente não pode só trabalhar a televisão, o jornal, a revista. Hoje eu tenho que trabalhar todos os canais, né? Eu tenho que fazer uma comunicação 360 graus para os meus clientes, dependendo do que a gente for vender. Então, hoje eu tenho que conectar clientes, marcas aos consumidores, né? A marca ao consumidor. Como eu vou fazer isso, não importa. Pode ser através de um evento numa praça municipal, de uma cidade, qualquer coisa. Então, essa é uma forma de conectar e depois você transmite isso da forma online e offline. Então, montamos a Marte e o Gabriel se formou em publicidade, né, para me ajudar nos trabalhos. E a gente já tem feito algumas campanhas em conjunto bem legais. A gente fez o lançamento agora da campanha de vendas da FG. Foi ele que criou as peças. Então, eu fiquei muito feliz com isso, né? E hoje, é como te disse, é um conjunto, é uma operação em conjunto, tanto desses meninos, desses garotos que trabalham no online, para a turma um pouco mais madura que trabalha no offline, né? Apesar de já estar com 30 anos de carreira, a Metra está passando por bons momentos. Sim. Isso é muito bom e muito difícil, muito raro de acontecer, principalmente nesse meio de comunicação. Esse ano eu vi que vocês estão fazendo uma campanha interessante da Escala Metra, algo um pouco mais relacionado ao institucional, que tem uma marca chamada Avocan. Sim. O que isso aconteceu? Que trabalho é esse? Deixa eu te falar um pouquinho sobre... Nós estamos fazendo uma campanha da agência e eu falo o seguinte: que história a sua marca tem para contar? Que história a sua marca tem para contar? Olha que legal isso. Então, às vezes o empresário olha para a empresa e diz, tá, mas eu não estou contando nada. Estou fazendo anúncio, estou fazendo outdoor, estou fazendo propaganda, estou fazendo um monte de coisa, mas eu não estou contando nada. Então, a campanha que a Escala Metra colocou no ar hoje da própria agência é isso. Então, a Avocan é uma marca nova que nós estamos criando. A Avocan, ela, antes de lançar um bairro planejado, ela pesquisou muito, ela está estudando muito. Contratou o escritório Jaime Lerner, que fez um mega projeto e que vai lançar aí um produto que eu não posso dizer onde, nem quando, nem como, mas aí ele quebra o entrevistador. Você vai me deixar na curiosidade. Tem que ser sincero, nesse momento eu não posso. Nós vamos lançar agora no final do ano. Você vai ter em primeira mão, tá? Mas vai ser um bairro planejado como jamais foi visto aqui no nosso bairro. Essa descrição que você me faz pensar me lembra muito Jurerê Internacional, o lugar onde a gente mora, vive, nos patrocina e é muito especial. Porque é um lugar onde estamos praticamente quase encerrando o nosso Bom Vivan de hoje. Eduardo, o papo ficou muito bom, cara. Eu vou te fazer uma pergunta que é meio clichê, mas eu acho que é importante para as pessoas saberem. Pergunta também talvez seja um pouco difícil de responder. Mas de toda essa história dos 30 anos, qual foi o trabalho mais emblemático que você fez e qual foi o trabalho que mais te deu prazer? São coisas diferentes. Às vezes um trabalho com peso é um e o prazer é outro.
Pergunta difícil, mas eu vou voltar para Charleston. Sou obrigado a voltar porque... O mais prazeroso ou mais emblemático? Os dois. Os dois. Bom, se não for prazeroso trabalhar com a Charleston, o que será? Léo, vamos imaginar o seguinte, quando que eu poderia ter uma oportunidade de gravar com uma hollywoodiana? Né? Então, O comportamento dela é de Hollywood? É de Hollywood. Eu vou te contar uma cena do dia da gravação, que pouca gente sabe, mas já passou algum tempo, agora eu acho que eu posso abrir. Mas a gente gravou isso num apartamento, o apartamento não tinha nenhuma mobília, nós mobiliamos o apartamento inteiro, ou pelo menos a parte onde iríamos gravar. E ela chegou dias antes, a gente colocou ela numa casa específica e tal, e ela chegou cedo, 6 horas da manhã, para ser maquiada e tal. E ela entrou no apartamento e foi maquiar, se preparou e voltou. Tinha mais de 100 pessoas de produção para começar o comercial. E ela entrou no set, foi até a varanda onde tinha que gravar o primeiro momento dela, e eu estava lá no final do apartamento, olhando, né? E ela olhou para mim, quando ia bater a claquetezinha para começar, olhou para mim, eu não posso gravar. E saiu, passou e foi pro camarim e se trancou. Eu falei, meu Deus, e agora, com 100 pessoas aqui no estúdio, o que eu faço? E ela daí inventou uma história que ela tinha um contrato com a Dior, que não podia fazer televisão, só podia fazer anúncio, sei lá. Coisas de Hollywood, né? E que deixou todo mundo assustado e perdi 2, 3 horas de gravação só para amenizar isso e tentar trazê-la de volta. E ela veio, gravou, foi simpática, foi maravilhosa, gravou até às 6 horas da tarde, fez fotografia. Então, se tu me explicar para... O que aconteceu, ninguém sabe, mas sei. O que foi resolvido tá... Foi resolvido e foi um momento difícil que eu pensei, não vou conseguir gravar com o Charleston. Antes a gente... Diga. Tem muita gente, muitas agências que estão aí, como a gente brinca, matando cachorro a gritos, tem muita gente pensando uma maneira de sobreviver. Eu vou te perguntar, apesar de tantas mutações, você se vê em outra profissão? Não me vejo. Não me vejo porque são 30 anos de carreira e eu tenho muita coisa para fazer e parece que agora está sendo o melhor momento ainda da agência, né? E tudo bem, já passou Charleston, já passaram outras coisas incríveis, mas a gente vem fazendo um trabalho muito legal. A minha equipe agora acaba sempre evoluindo e substituindo pessoas aqui e ali. É uma troca muito grande, mas é uma equipe muito coesa, muito criativa, que está comigo, que acredita no que a gente está fazendo, acredita em mim, porque você como líder, se o teu time não acredita em você, você não consegue chegar, né, nos momentos mais importantes da carreira. E então eu não me vejo fazendo outra coisa, é o que eu gosto de fazer. Eu vivo criando coisas o tempo todo, então o que eu poderia fazer a não ser publicidade? Faço ideia. Ponto final em mais uma edição do nosso Bom Vivan. Hoje recebendo o publicitário Eduardo Zilinski, diretamente de Blumenau, para bater um papo com a gente. Ele que é o homem que trouxe Sharon Stone para ser uma das estrelas de Santa Catarina para o mundo. Obrigado pela sua vinda. Legal, eu que agradeço. Estamos juntos aí. Próximas coisas. Forte abraço. Alô, um abraço. A gente volta no próximo fim de semana, sempre aos sábados antes do Jornal da Band e de domingo para segunda-feira, logo após o Show Business. Forte abraço. Tchau.